Episódio 10 menos o legado dos descobrimentos portugueses. O mundo como conhecemos hoje só existe por causa da expansão marítima dos séculos XV e XVI. Um período que transformou profundamente a geografia, a cultura, a economia e as relações humanas no planeta. Portugal teve um papel fundamental nesse processo. Um pequeno reino europeu que ousou desafiar o desconhecido e desbravar os oceanos, está presente em 4 continentes e é uma das línguas mais faladas do mundo. Com coragem, estratégia e ambição, os portugueses traçaram rotas nunca antes navegadas, unindo continentes e moldando uma nova era global. Da África, ouro e escravizados. Da América, produtos como o açúcar, o milho, a mandioca e o tabaco. E em troca, levaram tecidos, armas, ideias e crenças europeias. O colonialismo europeu, impulsionado pelos lucros das novas rotas comerciais, provocou a dominação de povos, a destruição de culturas locais e a exploração de recursos naturais por séculos. Milhões de africanos foram capturados, separados de suas famílias e enviados para as Américas em condições desumanas, sendo forçados a trabalhar em plantações e minas. Portugal teve papel central nesse sistema cruel que deixou cicatrizes ainda abertas na sociedade contemporânea. Esse intercâmbio de culturas, conhecimentos e produtos transformou civilizações inteiras. Ele nos mostra a capacidade humana de sonhar, de inventar, de explorar, mas também nos alerta sobre os riscos da ambição desenfreada, da ganância e da desigualdade. A língua portuguesa, que nasceu no oeste da Península Ibérica, e hoje falada, é nueva. Países oficialmente incluindo o Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Estudar a história dos descobrimentos é entender como o mundo se conectou, como surgiram as fronteiras modernas e como se formaram as identidades culturais que conhecemos hoje. Vemos museus repensando suas coleções, escolas incluindo novas narrativas em seus currículos, artistas questionando o colonialismo em suas obras. Essa é uma parte essencial do legado dos descobrimentos. A possibilidade de recontar a história, mas também está presente nas estruturas sociais herdadas do colonialismo, como o racismo, a concentração de terras e a desigualdade econômica. Não se trata apenas de lembrar o que foi feito, mas de entender como ainda vivemos as consequências desse período. Que um pequeno país pode influenciar continentes inteiros, mas também nos alerta que toda transformação deve ser acompanhada de responsabilidade, ética e respeito pela diversidade humana. É porque estamos lidando com os efeitos de séculos de interações forçadas e espontâneas entre culturas iniciadas. Lá atrás, menos nas caravelas, nos portos, nas feitorias, nas colônias, o mundo globalizado, interconectado e desigual em que vivemos é filho direto das viagens iniciadas por portugueses no século XV, que cada descoberta, cada personagem e cada povo tem algo a nos ensinar. Por navegar nas rotas que moldaram o mundo, por refletir conosco sobre o passado e o futuro. Ajude a espalhar esse conhecimento e a fortalecer nossa comunidade de exploradores do tempo. O passado deixou marcas profundas, menos algumas enriquecedoras, outras dolorosas. El vive em-nos nas palavras que falamos, nas comidas que comemos, nos nomes das cidades, nas músicas, nos gestos. Até lá menos, continue navegando com a gente, aqui no canal Uma Viagem pelas Raízes Oficial. Conhecê-lo é uma forma de conhecer a nós mesmos. É preciso reconhecê-las todas, para que possamos construir um futuro mais justo e consciente. É entender de onde viemos, por que somos como somos, e para onde podemos ou devemos ir. Mas o legado dos descobrimentos vai muito além da língua. Portugal foi responsável pela construção de rotas comerciais marítimas que ligaram a Europa, a África, a Ásia e a América. Temos muito mais pela frente, novas séries, novos episódios e novas viagens pelas raízes da humanidade. Vamos usá-lo para construir pontes ou para reforçar muros? Vamos dialogar ou repetir os erros do passado? Atravessar oceanos sem saber o que havia do outro lado exigiu mais do que bravura. Menos exigiu ciência, engenharia, astronomia, cartografia, matemática, e que é dever das gerações atuais refletir sobre as consequências do passado, como compensar os danos históricos, como preservar as culturas locais, como reequilibrar as relações entre povos marcadas por séculos de dominação. Foram essas rotas que permitiram o surgimento de um verdadeiro sistema econômico global. Cartógrafos registravam com precisão cada costa, cada baía ou a desconhecida. A visão medieval de um mundo fragmentado e misterioso foi substituída por uma imagem mais clara, racional e científica do planeta. Os portugueses trouxeram da Ásia especiarias como cravo, canela, noz moscada e pimenta. Os mapas modernos também nasceram com os descobrimentos. Cada viagem portuguesa trazia novas informações geográficas. No entanto, junto com as riquezas e os avanços, os descobrimentos também carregaram sombras profundas. O tráfico
tráfico transatlântico de escravos foi um dos aspectos mais trágicos desse processo. O legado dos descobrimentos, portanto, é grandioso, mas também ambíguo. É fundamental compreender esse passado, não para glorificá-lo de forma cega nem para condená-lo com simplificações menos, mas para aprender com ele. Em lugares como o Brasil, por exemplo, o legado português está presente na língua, na religião, na arquitetura colonial, na culinária e até na maneira como concebemos o Estado e o direito. O mesmo pode ser dito sobre Angola, Moçambique, Goa, Timor-Leste e outras regiões onde Portugal esteve presente. Portugal nos ensinou a sonhar grande. Mostrou que o impossível pode ser vencido com coragem, planejamento e conhecimento. Ao mesmo tempo, a história também nos ensina que toda conquista tem um preço. No século XXI, vemos movimentos de resgate da memória africana, indígena e asiática. É também por isso que contar essa história é tão importante. Se hoje falamos sobre multiculturalismo, migrações, diplomacia internacional, direitos humanos e sustentabilidade planetária, por isso estudar o legado dos descobrimentos é estudar a si mesmo. É olhar para as nossas raízes. A história de Portugal nos ensina que é possível transformar o mundo. O futuro, afinal, também será julgado pelo que fizermos com esse legado. O canal Uma Viagem pelas Raízes acredita que conhecer a história é o primeiro passo para transformar o presente. Obrigado por embarcar conosco nesta jornada pelos caminhos do tempo. Se você gostou dessa série, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Compartilhe com seus amigos, com sua escola, com quem ama história. E lembre-se, o passado não está morto. Nos vemos no próximo episódio.